Fala, investidores, vamos para mais um vídeo aí no nosso canal. No vídeo de hoje vamos estar analisando aí 3 fundos imobiliários de tijolos do segmento aí de shoppings, beleza? Então, ao final do vídeo eu vou estar falando aí o que eu acho desses fundos, se eu tenho ele ou não na minha carteira, se para mim eles valem a pena ou não, tudo bem? Bom, então fica até o final desse vídeo aí e assista aí para você poder estar estudando esses fundos imobiliários junto comigo, tudo bem? E para quem não me conhece, me chamo Thiago, do canal Thiago Invest, e aqui eu falo sobre investimento, faço aplicações financeiras na minha carteira, beleza? E vou mostrando aí a evolução mês a mês aí, para vocês estarem aí tendo aí um parâmetro, beleza? Lembrando que não é nenhuma recomendação de investimento, e é isso aí, tá? Se você chegou aqui agora, se inscreve no canal e ative as notificações que vai estar ajudando muito. Bom, então, 3 fundos imobiliários. O primeiro que vamos estar analisando aí é o queridinho da bolsa, né? Já com a tela aberta aqui, é o XPML11, tudo bem? E, posteriormente, vou estar analisando o HGBS11 e o BPML11. E no final, tá dando uma apanhada aí falando o que eu acho desses fundos, tá? Bom, o XPML11, como vocês podem ver, né? Ele tá aí na cotação atual de R$ 104,60, dividend yield de 10,55%, livre de imposto de renda, tá? PVP de 0,89, liquidez diária de 11 milhões e uma variação positiva aí nos últimos 12 meses de 2,23%, tá? Ele, como é um fundo de shopping, ele vem enfrentando, né, algumas oscilações, principalmente aqui na época da pandemia, tá? Então ele teve uma queda devido à pandemia, vem se recuperando, mas com a alta aí dos juros aí, né, os preços, os mercados acaba vendendo menos, tá? Por conta do valor tá uma inflação maior e acaba também tendo essa queda. Então ele vem tendo aí diversas oportunidades para você, investidor, que não possui ele na carteira, tá investindo, né? Caso queira, tá bom? E fazer um preço médio bacana, tá ok? Se jogarmos aqui na cotação ajustada, que vai levar em conta os dividendos, então se você tivesse investido ao longo dos meses aí, você estaria aí com essa crescente aqui bem interessante, tá? Bem interessante mesmo. Se tivesse investido R$ 1.000 nos últimos 5 anos, 1.559, né? Quase aí 1% ao mês, beleza? Bom, rentabilidade dele, vamos olhar aqui a rentabilidade real. A rentabilidade real dele está em 0,83%, menos 0,83% para quem investiu há um mês, 12% para quem investiu há 3 meses, menos 2% para quem investiu há um ano, 14% para quem investiu há 2 anos, né? E 14% também para quem investiu há 5 anos, tá? Ele é gerenciado pela XP, né? A vacância dele, isso daqui é importante a gente estar observando, está em 4,5%, tá? Então é importante termos atenções aí, com base aí quando o contrato ele for vencer, se o contrato é atípico ou se o contrato é típico, tá? Então é importante a gente verificar isso daqui, tá? Até 5, 6% aí eu considero interessante, que é o tempo ali da troca ali, né, de contrato, ou caso ali uma empresa ali deixe de renovar o contrato, tudo bem? Então, nós temos que ficar atento com isso daqui, que isso daqui vai impactar diretamente o fundo aí e a sua renda, a sua reserva, enfim, vai impactar toda a gestão do fundo aí financeira. Entregou no último rendimento, né, 0,92, e o preço dele justo, com base no valor patrimonial, está em torno de 117. Então nós vemos aí um desconto nele, né, atual, tá? E o valor patrimonial dele está batendo aí 6,66 bilhões, ok? Aqui a gente consegue ver, né, atualmente o valor dele de mercado, o valor patrimonial dele. Então, em 2022 ele estava com 2 bilhões de valor patrimonial, 2023 3 bilhões, 2024 ele deu um salto, ele dobrou, foi para 6 bilhões, 6,5, e aqui agora ele deu uma crescentezinha já para 6,66. Então a gente consegue observar que o fundo ele vem crescendo. Outro ponto também importante é a vacância. Tava 4,10, 4,10, 4,30 e agora já está em 4,50, tá? O número de cotista dele só vem aumentando, né? E, bom, e é isso aí. Vamos descer aqui mais um pouquinho. Aqui a gente vê um comparativozinho juntamente com outros indicadores, tá? Não vou me atentar muito a isso daqui, porque isso daqui pode variar, principalmente você que não investiu durante esse tempo. Então,
Se você começou a investir nele mês passado, seu indicador vai estar trocado. Então, isso daqui eu sempre recomendo você olhar direto no investidor 10 na sua carteira, para ver como o fundo está performando com base nos outros indicadores, tá? Bom, vamos descer aqui agora, ver a parte do Dividend Yield. Então, ele vem tendo a data coin sempre no meio do mês, tá? Entre o dia 16, dia 17 ali, até o dia 15 ali, 14. E vem pagando aí uma semana depois, né? 7 dias depois. Então, ele paga mais ou menos aí na terceira semana do mês, tá? E ele vem entregando aqui, ó, 0,92 centavos todos os meses aqui, tá? Então, ele tá um fundo bem estruturado. Se olharmos aqui a questão do Dividend Yield, né? Teve mês que o Dividend Yield foi maior, teve mês que foi menor, devido à variação da cotação, tá? E por fim, vamos olhar aqui agora os imóveis que ele possui, tá? E não vou olhar aqui, vou olhar pelo relatório gerencial que já abri. Puxar aqui. Tá? Não vou entrar a fundo nisso daqui, para o vídeo não ficar tão longo, tá? Então nós temos aqui alguns fundos imobiliários aqui, alguns shoppings aqui, tá? Então tem o Shopping Cidade Jardim, Cidade de São Paulo, bastante shoppings aqui, tá bom? Jundiaí Shopping e Campinas, Caxias Shopping, né? Que é aqui perto aqui de onde eu moro. Uberlândia Shopping, tem bastante shopping, Shopping Bela Vista. Então, é um fundo aí que tá bem estruturado. A gente consegue ver aqui também, ó, os estados que ele possui. Então, ele possui 11 shopping, né, no estado de São Paulo, 4 no Rio de Janeiro, 2 em Minas, 2 na Bahia, 1 no Paraná, 1 no Rio Grande do Sul, 1 no Amazonas e 1 no Rio Grande do Norte. Tá? Então, ele tá com bastante shoppings aí. Vamos partir agora pro próximo ativo. Queria mostrar para vocês aqui que a receita de locação não era isso daqui não. Não é isso daqui não. Comparativo aqui. Vendas, variação, tá? Então as vendas dele, o metro quadrado caiu, menos 10%. Custo de ocupação médio, isso daqui. Custo de ocupação médio dele no ano de 2025 ele aumentou já para 12,4%, tá? Então, ele tá tendo uma ocupação maior. Acredito eu que essa vacância aqui vai estar diminuindo. A previsão aqui de vacância aqui é descer para 4,1%. Então, é um fundo que ele vem apresentando aí oportunidade, né? Então, acredito eu que esse valor dessa cota aqui não vai durar por muito tempo. Acredito que ainda vai subir mais um pouquinho de novo, tá? Então, vamos partir para o próximo fundo imobiliário, HGBS 11, que recentemente teve um desdobramento aí do fundo. Tanto é que o gráfico aqui, ó, tá meio bugado, né? Pode-se assim dizer. Deixa eu ver aqui. O gráfico aqui não tá entregando aqui, não. Enfim, o fundo ele vinha pagando, ele vinha com a cota aí no valor de R$200. E recentemente ele fez 1 para 10. Como assim 1 para 10? Quem tinha uma cota passou a ter 10 cotas do fundo, mas no valor de R$20. Então ele desdobrou a cota dele em 10, tá? É um excelente fundo também de shopping. Dividend yield médio está em 10,54%, só que o PVP dele está um pouquinho mais alto do que o XPML11, está em 0,93%, tá? Liquidez diária de 2,49 milhões e a vacância também está positiva. Não consigo nem ver aqui recentemente porque ele está bugado. Ó, vamos ver aqui só para a gente ver. Aqui, ó. Então, vocês vão ver que aqui, ó, em 8 de março, né? 8 de maio, ele desdobrou para 20 cotas, para 10 cotas, tá? Então, ele vinha tendo uma estabilidade em torno de R$200. Ele era um fundo aí. O preço base dele era em torno de R$200, então ele desdobrou. Com isso, eu acredito que vai estar ajudando muito o fundo, até porque era complicado. Quem investe R$200 aí no mês vai só investir uma cota dele, a pessoa não consegue diversificar um pouco mais a carteira. Então acredito que agora ele sendo cotado aí a R$20, isso vai estar ajudando muito investidores, né, pequenos conseguir estar aportando, tá? Rentabilidade dele real tá em 2,57%
no primeiro mês, 13,26 a 3 meses, quem tivesse investido a 3 meses, menos 3% a 1 ano, 7% a 2 anos, 3,72% 5 anos e 40% em 10 anos, tá? E essa rentabilidade aqui leva em conta a inflação, tudo bem? Bom, ele é o da Edge Brasil, né? De shopping. A vacância dele aqui, ó, tá? Temos que aí ter uma atenção, tá em 6,7%, então, ao meu ver, né? Já tem que ligar uma luz de alerta, tá? O valor patrimonial dele, com base no valor da cota dele, com base no patrimônio, é R$ 21,52 e ele vem entregando aí 16 centavos por cota, né? Entregou no último mês 16 centavos. Tá? Vacância dele, como vocês podem ver, 2021, 0, 2022, 6,4, 2023, 7, 2024 caiu para 4,9% e agora já tem aí imóveis aí que venceu o contrato, certo? Então já está em 6,7%. Né? Vamos ver se vão renovar o contrato ou se o contrato se não vão renovar o contrato e aí vão ter que esperar algum outro locatário vir para alugar, certo? A parte do patrimônio dele, nós podemos observar aqui que em 2024 estava 2,84 bilhões e em 2025 já deu uma queda para 2,78, então precisamos observar isso daí também, se vale a pena ou não investir no fundo que perdeu uma partezinha do valor do patrimônio, certo? Bom, aqui como eu já falei com vocês, indicadores. Para quem investe, recomendo dar uma olhadazinha direto na conta do Investidor 10. Tá? E ele vai entregando aí 16 centavos por cota. Aqui tá com essa observaçãozinha aqui, porque foi desdobrado também em 10, tá? Então ele entregava 1,60 e agora entregou 16 centavos por cota, tudo bem? A datacom dele é sempre no último dia útil do mês, como no mês de maio agora foi dia 30/5, e ele sempre paga ali no meio do mês, ali na segunda semana, tudo bem? Bom, descendo aqui nós vamos ver aqui que isso daqui também é um pouco arriscado desse imóvel, porque basicamente todos os shoppings, todos os imóveis que ele possui tá em São Paulo. Ele tem 14 shoppings em São Paulo, tá? Sobre a gestão dele. E apenas um em Tocantins, um no Rio de Janeiro, um no Rio Grande do Sul, um em Mato Grosso, um em Santa Catarina. Então, ao meu ver, ele tinha que diversificar um pouquinho mais essa carteira, né? Principalmente aí, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Que é onde gira bastante a economia. Mato Grosso do Sul também é muito bom, Santa Catarina, enfim. Tem que dar uma diversificada um pouquinho maior, ao meu ver, tá? E ele tem esses fundos, esses shoppings aqui, tá? Grande Palace, em São Paulo. Floripa, em Santa Catarina, Shopping Jardim Sul, no São Paulo também. Cadê o Tocantins aqui, ó? Capim Dourado. Bom, e ele tem esses imóveis. Beleza? Vamos olhar aqui um pouquinho aqui. A foto desses imóveis também, né? Aqui ele possui 90% da participação do Shopping Jardim Sul. Aqui ele vem... Esse relatório dele, ele fala de 1 a 1, certo? Inclusive aqui, ó. Pico. Não apareceu não. Escrevi aqui a parte aqui onde ele fala sobre os contratos típico e atípico. Inclusive eu tô abrindo esse relatório aqui, né, que é recente, junto com vocês, tá? Não cheguei a olhar esse relatório aqui, apenas o anterior a esse. Mas ele segue sempre a mesma estrutura. Ele, diferente do XP Melhões, ele vai colocando 1 a 1 e vai explicando, ó. No shopping Vila Lobos, né, ele possui 5% da carteira, tem uma participação de 15% do shopping, 207 operações, foi inaugurado em 2000, ele vai explicando, conta a história, fala onde está localizado e fala como é que tá, o que tá dando de renda, o fluxo do caixa, como é que tá o resultado dele. Então, ele jogou aqui o mês de março, né, de 2024 e o mês de março de 2025, certo? E fez um comparativo. Esse fundo aqui, eu acho bem interessante o
o jeito como ele coloca, né, faz o relatório dele, fica bem detalhado para qualquer investidor conseguir avaliando, vai entendendo, né? Então, ele vem estando positivo aí, né? Mas como eu falei, alguns contratos dele vendeu, então aqueles 6,7%. Temos que ligar um alerta, tá? 6,7% de vacância, a gente tem que ligar um alerta. Bom, e por último, vamos falar sobre BPML11, tá? Um fundo aí diferente que vem entregando aí 16,05% de dividend yield. PVP dele despencou, tá em 0,61%. O valor da cota dele, R$80. Se oportunidade ou loucura, é aquele vídeo que a gente fala que pode ser uma oportunidade de alavancagem na sua carteira ou pode ser uma loucura, o fundo tá derretendo aí, né? E afundar a sua carteira. Bom, rentabilidade dele real tá em 1,24% para quem investiu um mês, 13% para quem investiu há 3 meses, menos 8% um ano, 57% 2 anos, menos 15% 5 anos, né? E ele não bateu 10 anos ainda de fundo, tá? Então, é um fundo aí que tem uma oscilação, né, interessante, bom? E temos que abrir um alerta. Vacância 6,5%. Número de cotista dele é baixo, 5.514 cotistas. O valor da cota dele, com base no patrimônio, o ideal seria em torno aí de R$130, tá? Então, ele tá bem descontado, R$80. E ele vem pagando R$1 de dividendo. O dividend yield aí é absurdo, totalizando em 16% ao ano, tá bom? A datacom dele tá em torno aí no meio do mês, né? No dia 16, dia 18, 17. E ele vem pagando aí sempre uma semana depois, na terceira semana, a R$1,07, tudo bem? Bom, o fundo também, como eu já falei, é um fundo novo, né? Então ele tem poucos imóveis, poucos shoppings que ele faz parte. Então, 3 no Rio de Janeiro, 1 em Minas Gerais, 1 em Tocantins, 1 em São Paulo e 1 no Paraná. Tá? Ao meu ver aqui, esse de São Paulo aqui, esse daqui deveria dar uma estudada um pouquinho mais para tentar aumentar sua participação em São Paulo, que é um lugar onde a economia gira bastante, né? Em relação a shoppings, beleza? Bom, com o relatório dele aberto aqui, né, vamos estar olhando um pouquinho dos imóveis que ele possui. Então, Shopping Capim Dourado, que ele coloca aqui a localização dele, coloca que tem menos 1,7% aqui de inadimplência. Aqui ele coloca que está com 9,3% de inadimplência. Nesse caso aqui, então, acho que não tem inadimplência, né? Colocou um menos aqui, né? Ou com erro aqui de digitação. Aqui a inadimplência dele, nesse caso Gourmet, tá 9,3%. A ocupação não tá em 100%, então tem parte que falta ocupar. Aqui também tem parte que falta ocupar, né? Alugar. Aqui tá em 90%, então tá com uma vacância aqui, nesse imóvel aqui de 10%, né? Shopping Contagem tá com uma inadimplência aí de menos 6,5%. Então é um fundo interessante, ó. Inadimplência 19%. Shopping Osasco, né? Então é um fundo interessante, mas a gente tem que ligar uma luz de alerta aí para esse fundo aqui, tá bom? Que vai aparecendo algumas fotos aqui dos imóveis, a participação que ele possui. Então 100% ele tem desse shopping aqui em Londrina, 85% aqui, enfim. É um fundo interessante que a gente tem que ligar uma luzinha de alerta. Bom, e com base nesses 3 fundos imobiliários aí, Thiago, qual você investe? Vale a pena investir? Bom, vamos lá. Eu possuo o XPML11 e o HGBS11, tá bom? Eu acredito que são excelentes fundos imobiliários, né? E são fundos mais seguros, ao meu ver, tá bom? Apesar do HGBS11 estar com uma vacância aí de 6,7%, eu ainda acredito que ele é um fundo interessante a longo prazo, principalmente agora por ele ter feito aquele desdobramento aqui das cotas, então acredito que vai atrair mais investidores para ele. O XPML11, né, é um fundo aí que já está bem estruturado na bolsa de valor, então é importante ter ele na carteira, porque é um fundo aí que segura, né, a sua carteira aí
para oscilações do mercado. Então, como ele está bem diversificado, ele acaba aí segurando a sua carteira, tudo bem? E o BPML11 eu ainda não possuo ele na minha carteira, até porque, né, eu ainda não possuo um investimento aí alto, de modo para ter 3 fundos de shoppings, mas eu acredito que é um excelente fundo, é um fundo promissor, principalmente pela cota dele estar desvalorizada e por ele vir entregando bons dividendos e não falei aqui no vídeo aqui, né? Mas no relatório gerencial a gente vê que ele vem conseguindo fazer boas distribuições, né? Até algum pessoal aqui comenta aqui que o fundo está despencando, o que aconteceu. Aí tem gente que coloca a culpa na gestão do fundo. Enfim, que o investidor qualificado seria investidores com mais de 1 milhão em carteira, salvo engano. Qual investidor comum pode comprar cota ou só investir qualificado? Por que essa diferença? Então o pessoal vai tentando tirar dúvida aqui, um vai tentando responder o outro. Mas ao meu ver é um bom fundo, tá? A vacância sempre ocorre. Bom, principalmente ali, às vezes a gente faz, em um ano eles fazem 5, 7, 10 contratos atípicos aí, em um prazo de 10 anos. Aí quando vê o prazo de 10 anos chegou hoje, e aí vai tendo aquela penca ali de contratos vencendo. E nem todos renovam contratos, alguns querem ajustar, né, o preço do contrato. Então acaba que vai criando essa vacânciazinha, né? Porém, quando a vacância está muito alta, o fundo acaba criando dívidas. Até porque o fundo imobiliário ele vai fazendo dívidas e vai, né, alavancando o patrimônio. Então, é bom a gente ter essa luz de alerta. Mas o HGBS 11 eu tenho, XPML 11 eu também tenho, BPML 11 eu não tenho. BPML 11 eu tenho porque é um fundo aí seguro, que segura minha parte de shopping. HGBS 11 eu possuo ele, né, para poder alavancar um pouquinho minha carteira. E porque também é um fundo também que está bem estruturado, apesar da vacância dele agora ter aumentado, tá? E o BPML11 aí, eu acredito aí que é um fundo um pouquinho mais arriscado, mas também que pode estar trazendo aí um alto retorno, principalmente para aqueles que investiram aqui, ó, há 2 anos. Ó, quem investiu há 2 anos está com 57% de valorização. Então a pessoa vai pegar aí, ó, e pega esse dividend yield aqui, ó, e dobra. A pessoa tá pegando aí 20, 30, 32% de dividend yield ao ano, tá? Isso se a pessoa investiu aqui e parou. Se a pessoa continua investindo, a pessoa vai estar fazendo preço médio, né? Obviamente, então vai estar um pouquinho menos, mas mesmo assim ainda vai estar bem interessante, tá, pessoal? Bom, o vídeo de hoje foi esse, os 3 fundos imobiliários. Deixe aqui no comentário se você possui ou não algum desses fundos imobiliários, quantas cotas tem, se vale a pena ou não, se você tem ficado feliz, né, com a gestora dos fundos, que é a XP, a Edge, né, e o BTG, o Banco BTG, tá? Deixa aqui nos comentários e nos vemos no próximo vídeo, beleza, pessoal? E é isso, até o próximo vídeo, valeu, se inscreve no canal aí e ative as notificações, fui!